Fala, Chamihane! Tudo bem com vocês? O assunto hoje é pirâmide etária. Vamos entender como interpretar esse gráfico aí que dá dor de cabeça em muita gente. Simbora! É depois da vinheta. Então, pessoal, como podemos interpretar uma pirâmide etária? E aí? Outro detalhe, as pirâmides etárias, elas revelam o nível de desenvolvimento do país e o que modificam essas pirâmides. Ao longo dos anos, nós vamos perceber que existem algumas modificações. O que é que influencia tudo isso? A partir da análise de uma pirâmide etária, podemos compreender as mudanças demográficas, pois a pirâmide tende a revelar a quantidade de habitantes por faixa etária e tudo isso está relacionado à modificação dos indicadores. Para interpretar uma pirâmide etária, nós temos que analisar alguns fatores. Primeiro deles, a base. A base indica o percentual populacional. E nesse caso, essa linha aqui na vertical vai indicar a faixa etária, ou melhor, a população por faixa etária. Se liga só, nós podemos identificar, por exemplo, nessa pirâmide mundial, é uma pirâmide etária do planeta todo, ou seja, está aqui ó, os 8 bilhões de habitantes do nosso querido planeta. E se você perceber, nossa população ainda é bastante jovem, se somarmos aí todos os países do globo terrestre. Desta forma, analisando a base da pirâmide, nós podemos identificar a camada de jovens, que vai até a faixa ali dos 19 anos. Já a parte dos adultos aí, nós temos uma identificação da população economicamente ativa, ou seja, dos trabalhadores, das pessoas que estão aptas a trabalhar. Mas se liga só, algumas pessoas, elas mesmo em idade de trabalho, optam por não trabalhar. Então elas fazem parte da população não economicamente ativa, tá? Isso aí pode ser aquelas donas de casa, por exemplo, que tem uma opção e nessa opção que elas fazem geralmente é cuidar da sua família. E por fim, o topo da pirâmide etária, ela vai servir para que a gente analise a esperança de vida, esperança ou expectativa de vida. É a mesma coisa, Chamihane. Então, analisando a pirâmide etária, nós podemos compreender que o percentual da população por faixa etária e a análise por meio da base, do corpo e do topo da pirâmide. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Analisando, por exemplo, essa pirâmide etária de um país subdesenvolvido. Eu peguei essa pirâmide aqui, ó, lá de Ruanda, é uma pirâmide atual, país com cerca de 14 milhões de habitantes. Se liga só, olha como é uma pirâmide perfeita. A base está muito larga. O que isso indica? Se a base é larga, isso indica uma alta taxa de natalidade. Indica também um alto número de filhos por mulher, fecundidade lá em cima. Então se liga só, esses fatores indicam dizer que essa população ela é jovem. Outro detalhe, como você tem uma redução gradativa ó, entre as faixas etárias, eu posso identificar aqui uma outra situação. A mortalidade ela anda alta, a mortalidade é elevada também. Sendo assim, o crescimento populacional desse país é um crescimento mediano. A sua população ela não está crescendo no ritmo muito acelerado, não, devido a esses problemas relacionados à mortalidade. E aí você tem que pensar, falta de saneamento básico, falta de políticas públicas que envolvam a saúde da população, vários fatores que contribuem para essa mortalidade. E se a mortalidade é alta, a expectativa de vida ela vai ser baixa. Lembra, né? Na aula anterior nós fizemos um link entre mortalidade e esperança de vida. Qualquer coisa, volta aí nos vídeos que você vai ver tudo bem direitinho na nossa videoaula. Então se liga só, coloquei aqui toda essa descrição. Elevada natalidade, elevada mortalidade, temos aí uma baixa expectativa de vida e, consequentemente, o crescimento vegetativo é médio. Crescimento vegetativo é a diferença entre natalidade e mortalidade. Simbora! Agora vamos analisar uma pirâmide etária de um país desenvolvido, o Japão. Olha só, a terra do sol nascente. Olha como a base é estreita.
Se a base ela é estreita, ó, 1,6% da população de 0 a 4 anos. Isso falando das mulheres, né? Dos homens, esse número é um pouquinho maior, 1,7%. Se a base é estreita, fecundidade lá em baixa, natalidade lá em baixa. Outro detalhe, a expectativa de vida aqui é muito alta, muito elevada. Nós temos pessoas aqui na faixa etária de 100 anos, ainda tem 0,1%. Então a expectativa de vida é muito alta, está associada ao avanço tecnológico, ao avanço da medicina, às políticas públicas que fomentam a saúde da população. Por fim, se você analisar aqui o corpo dessa pirâmide, ó, indica uma baixa mortalidade. Então o índice de mortes ele é bem baixo. Conseguimos analisar aqui, ó, a pirâmide etária do Japão. E aí, esse crescimento vegetativo, ele vai ser alto, vai ser elevado, ele vai ser médio? Vai ser baixo. Já que a natalidade é baixa, já que a mortalidade é baixa, então o crescimento vegetativo, ele também é baixo. Então se liga só, analisar uma pirâmide... Analisar uma pirâmide etária, né? Olha só, é bem simples. Você tem que analisar a base, o corpo e o topo da pirâmide etária para poder compreender melhor. Os países, eles fazem essa análise para decidir aonde investir. Será que eles precisam investir mais em educação? Como? Com a população baixa dessa? Será que eles têm que investir em saúde ou na saúde da população? Ou será que eles têm que investir inclusive em praças públicas para o pessoal da terceira idade? Olha só, pensar na qualidade de vida dessa faixa etária. Então, tudo isso aqui faz parte do planejamento de um governo. Uma questãozinha aqui, ó, gabaritando com o Shamihan. Temos 3 pirâmides etárias em uma só. Produção, coloca aí em tela cheia. Analisando essa pirâmide etária, perceba uma coisa. A azul se refere a 1991, a verde aos anos 2000 e a vermelha a 2010. Então, se você observou, a base dessa pirâmide, ela passou pelo quê? Ela ficou mais larga ou ela passou por um processo de estreitamento? Preciso nem dizer, né, Shamihan? Você não é cego. A base da pirâmide ela ficou mais curta, ela ficou mais estreita, indicando aqueles fatores que falamos agora há pouco: redução da fecundidade, redução da natalidade. Já o topo da pirâmide, por sua vez, ele ficou um pouco mais largo. Atenção, lembre que a expectativa das mulheres sempre é maior. Tá certo? Falamos um pouco sobre isso na aula anterior. Isso tem a ver com o modo de vida e até mesmo com a forma de trabalho que elas exercem. E um outro detalhe é o corpo da pirâmide, ó. Perceba que ficou um pouco mais largo. Ei, essa pirâmide é a famosa coxinha. Se você observar essa pirâmide vermelha, ó, deu água na boca agora, não deu não? Aquela coxinha na hora do intervalo, depois do cursinho, depois da aula de geografia. Então, pessoal, essa pirâmide coxinha, ela reflete basicamente um país em desenvolvimento, um país emergente que é o nosso, onde a base ela começa a se estreitar, o topo ele fica mais largo e essa população economicamente ativa aqui, ó, no corpo da pirâmide. Volta aí, produção, volta aí ao vivo para a gente comentar um pouco mais. O corpo da pirâmide, ó, como você pode observar, a população de adultos está ficando mais larga. E esse indicador, digamos assim, ao analisar essa pirâmide etária, isso reforça, pessoal, a ideia de bônus demográfico. Olha só, ou janela demográfica. Mas o que danado é isso? Ei, isso aí é o momento em que um país, ele passa, todos os países vão passar por isso. O Brasil está passando por esse processo nesse exato momento. É quando a relação de dependência da população ela é menor. E isso aí traz vários e vários benefícios. Entre eles, nesse caso, é a economia. Geralmente os países que têm menos dependentes, ou seja, menos jovens, poucos aposentados e muita gente na idade de trabalho, ele vai alavancar a sua economia, pelo menos na teoria, né? Parece que o nosso país não está aproveitando muito essa situação, não. Se liga, vamos para as alternativas. Produção, coloca aí em tela cheia, que a galera vai dar uma pausa nesse vídeo
e vai continuar analisando o enunciado e as alternativas. Qualquer coisa, volte aqui o seu vídeo e analise novamente a pirâmide etária. Já marquei aqui a alternativa correta. Se você percebeu, na letra C ele fala o seguinte: o estreitamento da base, ao mesmo tempo em que o ápice, ou seja, o topo da pirâmide, se torna cada vez mais largo, é decorrente da contínua diminuição dos níveis de fecundidade do Brasil. Diminui fecundidade, aumenta esperança de vida. Ao analisar as outras alternativas, eu já marquei aqui em vermelho para você ver os pontos que estão incorretos. Coloquei, por exemplo, o estreitamento do centro. Olha só, não aconteceu isso. É só verificar a nossa população, ou melhor, verificar a pirâmide etária, né? A população nessa faixa etária, a população de adultos ficou mais larga. Nós falamos agora há pouco da população economicamente ativa. Já na letra B, fala do estreitamento também do centro, com baixo IDH, envelhecimento da população com IDH baixo, índice de desenvolvimento humano, não rola, né? Letra D, o alargamento da base, não ocorreu isso. E por fim, na letra E, ele fala que o estreitamento do ápice da pirâmide é totalmente o contrário. Ei, essa questão aqui, ela é bem fácil, ela resume literalmente o seu objetivo, a interpretação da pirâmide etária. Fica atento, hein? Galera, vamos chegando ao fim, tá certo? Mas não esqueça daquele like, tá certo? Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais, marca o professor Leomir, marca o professor Chamirrani, que eu vou estar comentando tudo com vocês. Deixa aqui também o seu comentário, qualquer dúvida estarei aqui para responder a todos vocês. Tamo junto, pessoal, até a próxima.